Pronto. Bom, voltou a gravação. Então tá, vou repetir o que eu tinha falado antes. Não sei até quando vocês pararam de me ouvir. Então a gente vai começar agora a ver conjuntos numéricos. A gente terminou a parte das últimas duas aulas, que foi o tratamento da informação. E agora a gente vai começar a ver conjuntos numéricos, começando pelos naturais, certo? Aí a gente vai desenvolvendo isso até chegar nos números mais complexos, tá? Então, a gente vai começar pelos naturais, ali nesse diagrama que tem para vocês, ele é esse que está no meio aí, esse N, certo? E nas próximas aulas a gente vai crescer, dificultar chegar no fim dos conjuntos, tá? Até uma breve introdução aí para vocês. Quando que surgiram, precisou contar alguma coisa, tá? Quando ele precisou, e daí surgiu os números naturais, certo? Seja os povos que contavam com risquinhos, com bolinhas, tudo isso representa um número natural. Então, foi a partir daí que veio essa ideia, tá? Os naturais, eles são os números que a gente está mais acostumado a usar, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. São números comuns. E ele tem adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação como operações. É importante falar essa parte, porque nem todos os conjuntos têm todas as operações que está vendo agora aqui, tá? Mais para frente a gente vai ver isso. Conforme a gente for indo juntos, vendo outros tipos de número, vocês vão notar que nem todos eles têm como fazer todas essas operações aí, certo? Bom, o conjunto dos números naturais é formado por todos os números inteiros não negativos. Inteiros é um conjunto que a gente ainda vai ver. Eu não vou entrar nele aqui nessa aula. A gente vai ver mais na próxima aula, provavelmente. E eles não são negativos. Então, como vocês já devem saber a ideia de números negativos, já deve ter alguma ideia, pelo menos, saibam que os naturais não têm negativo. Começa a partir do 1 e vai por aí em diante, sempre positivo, certo? Então, o que é o natural? Ele vai ser sempre um número inteiro e positivo. Se o número for inteiro e positivo, você já identifica ele como natural, certo? Outra observação ali. Além disso, como zero é inteiro, mas não é negativo, ele também é um número natural, certo? Então, a partir da onde começam os números naturais? A partir do zero, tá? 0, 1, 2, assim por diante. Sempre inteiros e não negativos. E outra observação importante, nenhum número com vírgula vai ser natural. Se o número tem alguma vírgula na composição dele, já não é natural. 4. Ele não é natural em vírgula. Ok? 7,0, ele também não é natural. Se for só o 7, ele é natural. Esse vírgula zero não tem valor. Só que a forma como ele está escrita torna ele não natural, tá? Então, como que ficaria a listinha dos números? Assim como está sendo apresentado aí para vocês. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Tá? Note que essa sequência numérica é que usamos para contar este símbolo. O símbolo que eu estou falando aqui escreve o número. Número 1, número 2, número 0, número que eu estou falando. Partindo de unidades, etc. 0 unidades, que é o que esse conjunto, é usando a notação específica para conjuntos. Essa notação você já deve ter em algum lugar. Como que é a notação? É daquela forma ali. Parece um I e um N, mas é a forma com que dá para colocar no computador, tá, pessoal? Naturalmente, vocês colocariam um N com uma parte extra ali do lado, certo? Como se ele tivesse duas pernas. Essa é a forma correta de escrever. Vocês já conheciam essa forma de denotar conjunto? O nome dele igual e colocar o conjunto entre chaves, entre reticências.
Vocês conheciam essa forma? Eu conheci. Certo. Olha, outra forma ali. Essa aqui já é específica desse conjunto, dos naturais. A gente tem o N ali, aquele N dos naturais, com um asterisco. O que significa esse asterisco aí? Alguém sabe? É quando o zero não entra no conjunto. Isso, quando o zero não entra no conjunto. Então, a partir daqui, todos os conjuntos que a gente estiver trabalhando e ter o símbolo dele com o asterisco, vocês já podem saber que é o conjunto excluindo o zero, ok? Então, tá aí as formas de escrever ele, tá, pessoal? Um N, né, seja ele com uma perna mais no meio do lado, e ele com asterisco, significa que nós excluímos o zero. O conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, tá? Porque, por exemplo, vocês conseguem pensar em um maior número natural, no maior de todos, um que não possui outro número além dele. Isso é possível? Não. Isso, não é possível. Eu vi a mensagem aqui do chat, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem ou está tendo alguma interferência? Às vezes acontece alguma interferência. Professor? Vamos continuar, então. Números naturais na reta numérica. Então, a gente tem dois tipos de reta numérica. A reta na horizontal e na vertical. Tá aí os dois tipos. Só que aí a gente está representando só os números naturais, que é o que a gente está observando. Então, como eu falei antes, os números naturais eles são sempre positivos. Então, se eles são sempre positivos, na reta, ou eles vão estar para cima ou para a direita. Certo? Nunca eles vão estar para baixo ou para a esquerda, porque daí seriam negativos. Ok? Então, tá ali a origem, tá? Estou representando a origem nos dois modelos de reta. É sempre o zero, porque é o primeiro número dos naturais. Isso é importante de lembrar. A origem aqui é o zero, porque nos naturais, o zero é o primeiro número, ele é a origem. Ok? O espaçamento entre cada número, né, cada traço que a gente está passando é de uma unidade, porque eles são inteiros, né? Os naturais, eles são inteiros. Então, vai ser sempre uma unidade de diferença de cada um. E o que a gente comentou no início, que é a orientação. Nos naturais, a orientação da reta sempre vai ser para cima ou para a direita, porque nós estamos representando números positivos. Ficou alguma dúvida aí em relação à reta numérica e à representação dos naturais? Para mim, não. Ok. Então, aqui uma primeira atividade simples, eu vou dar um tempinho para vocês resolverem, tá? Algo em torno de 5 minutinhos, aí a gente resolve junto. Eu quero que vocês indiquem aí se o número pertence ou não pertence. Eu vi um erro aqui, espera só um pouquinho. Eu vou modificar aqui o slide, já volto a falar com vocês. Vamos seguir a partir daqui mesmo. Já está com a resposta ali, foi esse o erro. Eu usei com a outra turma esse slide. Eu coloquei a resposta em aula e não retirei. Agora não estou conseguindo retirar mais. Então vamos já resolver, né? Indique se cada número a seguir pertence ou não pertence ao conjunto dos naturais. O 10, ele pertence, tá? Porque ele é um número inteiro, positivo, certo? Então ele pertence. O 0, ele também pertence, porque ele é o primeiro ali do início, ele é inteiro e não é negativo. Então ele pertence também.
O número 2 também pertence, ele estava nos vários exemplos que a gente viu aí. 1,65, ele não pertence, porque ele tem vírgula. Eu falei para vocês aí, deixei um pouco enfatizado isso, né? O número com vírgula, ele não vai pertencer aos naturais. O 0, novamente, ali, pertence. Não sei porque eu coloquei ele 2 vezes. O menos 2 não pertence, porque ele é negativo, ok? Se ele é negativo, ele não está nos naturais. Também falei isso algumas vezes. O 0, novamente, só que agora está perguntando se ele pertence ou não pertence aos naturais com asterisco. Lembrando, os naturais com asterisco são o conjunto dos naturais tirando o 0. Então, ele não pertence, ok? Na escrita aí do caderno de vocês, o termo pertence e não pertence seria esse que está aí no quadrinho do lado, circulado, ok? Vocês já conheciam essa notação de pertence e não pertence? Bom, acho que ninguém conhecia, então, é essa aí. É um E quando pertence e um E riscado no meio quando não pertence. Vamos para a ideia de sucessor. Sucessor é um pouquinho mais fácil, só que a gente vai ver ele aqui com um pouco de rigor matemático, certo? O que é um sucessor de um número? Alguém consegue me falar, assim, de uma forma simples, o que é um sucessor? É o que vem depois de um número? Isso, de forma simples é isso. É um número que vem depois de algum. Mas, matematicamente, a gente vai tratar o sucessor da seguinte forma. A gente vai pegar um número que a gente está analisando e adicionar 1 a ele, ok? Então, supondo aí, ó, ele está trazendo exemplo ali. 6 é o sucessor de 5. Por que nós vamos dizer que sim? Porque 5 mais 1 é igual a 6, ok? Parece meio simples, meio bobo, mas é assim que a gente vai analisar, por enquanto, a ideia de sucessor. Se eu quero saber o sucessor de 5, eu vou adicionar uma unidade aí. É uma forma mais rigorosa de tratar a ideia de sucessor. Então, ali, ó, 6 é o sucessor de 5, se 5 mais 1 for igual a ele, ok? Continuando aí, eu acho que essa ideia de sucessor dá para passar bem rapidinho, que ela é bem simples. O conjunto dos números naturais é formado apenas por números inteiros e não contém números repetidos. Por que eu coloquei aí essa parte de não conter números repetidos? Porque conjunto, dá para fazer conjunto de qualquer coisa. Eu posso colocar ali conjunto de bairros, aí eu cito vários bairros. É um conjunto, ele não é matemático, mas é um conjunto. E então eu posso pegar em algum exercício, vocês podem achar em algum exercício, um conjunto que tenha números repetidos. O conjunto pode ser 1, 1, 7, 7, 4, 2, 5. Tem vários números repetidos. E não tem problema. Só que no caso dos naturais, não tem número repetido. Vai ser sempre escalonado, certo? A gente vai partir e assim por diante. É possível escolher entre aquele menor. Então, isso vem da ideia de sucessor ainda. A gente vê o que é maior e o que é menor. Sempre que a gente colocar o acaso, qualquer dois números do conjunto dos naturais, a gente vai ter como saber qual é o maior e qual é o menor. O que não vai acontecer em todos os conjuntos, tá? A gente vai ver aqui para frente, por exemplo, nos racionais, a gente pode pegar infinitos números com a escrita diferente, mas eles são a mesma coisa. Eles têm o mesmo valor. Aqui nos naturais não é assim. Qualquer dois números que a gente pegar, um vai ser maior, o outro vai ser menor sempre. Quando um número natural x é maior do que um número natural y em uma unidade, dizemos que x é o sucessor de y. Foi o que eu falei lá no início para vocês. A gente sabe que o sucessor de 5 é o número 6, porque 5 mais 1 vai ser igual a 6. Aqui a gente está usando uma forma generalizada, com letra. Certo? Então, aqui, ó, x é o sucessor de y, se x mais 1 igual a y. Ok? Ficou alguma dúvida na parte do sucessor? Para mim não, professor. Ok, vamos passar para frente então.
Se olharmos na lista dos números naturais, colocado em ordem crescente, de ordem crescente, eu quero que vocês imaginem, já te viu, ou com orientação para cima ou com orientação de ordem crescente. O sucessor de um número natural n é sempre o próximo número à sua direita. Aqui nesse caso, eu estou usando para vocês a reta numérica deitada, né, com orientação para a direita. Então, partindo do zero ali, todos os próximos números que a gente analisar, sempre à direita vai ser o sucessor do que veio antes. E no caso da reta numérica para cima, vai ser sempre o que está acima, ok? O que está acima é o sucessor do que está abaixo. Então, está ali, ó, uma forma simples, né? A anotação dos números. Eu excluí aí arbitrariamente o zero, tá? Mas nesse conjunto tem o zero. Coloquei para vocês a reta. Então, ó, eu estou colocando ali, né? Escrito o conjunto dos naturais. Naturais igual 1, 2, 3, etc. E aquela ali é a forma representada na reta, com orientação para a direita. Olhando as duas formas, a gente consegue ver imediatamente que 7 é o sucessor de 6, que 6 é o sucessor de 5, e assim até acabar os números, ok? Perceba também, número natural possui sucessor. Assim, o sucessor de 0 é 1, o sucessor de 1 é 2, e assim por diante. Foi o que eu falei para vocês. Imediatamente, quando a gente olha na escrita ou na representação, é possível notar isso aí. Essa característica garante que, independente do número natural escolhido, por maior que ele seja, sempre existirá um número natural, uma unidade maior que ele. Por isso que a gente está batendo aí nessa tecla de sucessor, para mostrar para vocês, para ter uma forma mais simples de entender, que esse conjunto ele tem infinitos números, ele nunca acaba, certo? Qualquer número que você pegar, vai ser sempre possível adicionar um a ele e você vai conseguir o sucessor. E com esse novo número, você adiciona um e consegue mais um sucessor. E vai ficar nisso infinitamente. Nunca vai acabar, ok? Professor, Pode falar. minha bateria está acabando. Vou ter que sair da aula. Ok, tudo bem. Dando sequência aqui, com isso tudo, com essa explicação, partindo lá da ideia de quando a gente pegou o sucessor, a gente pode concluir que o conjunto dos números naturais é infinito. Ficou alguma dúvida no porquê que a gente concluiu isso? Ou alguma dúvida em geral? Para mim, não. Certo. Vamos falar análoga. Eu vou começar por essa sucessão antecessora. O que vem antes. Então, de forma um número, para descobrir o antecessor dele, a gente soma menos um, né? A gente vai subtrair. Então, ali eu trouxe o exemplo do antecessor de 5. 4 é um antecessor de 5, se 5 menos 1 igual a 4. Ok? E aí também de forma análoga, fazendo a generalização desse texto, né? Com números, a gente fica com x é antecessor de y, se x menos 1 igual a y. Certo? Então, ali, né? Fazendo a forma escrita e a reta numérica, a gente vê que o antecessor é aquele que está à esquerda. Lembrando que isso não vai mudar a ordem da reta numérica, nem da forma de escrever. Vai escrever da mesma forma e a reta numérica vai estar orientada para cima ou para a direita. Só que para a gente observar o antecessor, a gente vai observar o número que está imediatamente à esquerda. Então, tendo em vista isso, que o antecessor é o que está na esquerda, pergunto agora aqui para vocês. Todo número natural tem antecessor? Não. Qual é o número natural que não tem antecessor? O zero. Isso, o zero. O zero é o único natural que não tem antecessor, porque antes dele não tem número. Não nesse conjunto, certo? Quando a gente expandiu o conjunto, essa ideia já vai mudar. Mas nesse aqui, o zero não tem antecessor. Ele é o único natural sem antecessor. Os outros todos têm.
Então, aqui, ó, generalizando, esse texto está explicando exatamente o que a gente falou agora. O zero é o único que não tem antecessor, porque esse conjunto ele é limitado. A gente vai ver um pouco mais essas limitações mais para frente. O que eu quero dizer com conjunto limitado? Aqui eu estou observando que é possível que o conjunto seja limitado e infinito ao mesmo tempo, tá? Porque existem diferentes formas de limitar algo. Ele não poderia ser infinito se ele tivesse duas limitações, se ele fosse limitado embaixo e em cima. Quer dizer que ele tem um início e tem um fim. Mas isso não acontece aqui. Ele tem um início, mas ele não tem um fim. No caso desse conjunto, ele é limitado inferiormente, ele é limitado embaixo, porque ele tem um início. Ele inicia no zero, a gente sabe onde é que ele começa. Só que ele não tem limite superior, porque ele é infinito. A gente não sabe onde ele acaba, porque ele não acaba. Esse é o sentido de limitado que eu estou falando. Então, esse conjunto ele é limitado, mas ele é infinito, porque ele tem um início, mas não tem um fim. A gente vai ver em outros conjuntos que alguns não têm nenhum tipo de limite e continuam sendo igualmente infinitos, sabe? Mas eles não têm limite, você não sabe onde ele começa nem onde ele termina. Então tá ali, alguns outros conjuntos. A gente tem ali o conjunto dos números negativos, certo? Para pegar essa ideia de limitado superiormente e inferiormente. O conjunto dos negativos, ele começa a partir do -1 e vai decrescendo. -2, -3, -4 e assim sucessivamente. A gente pode dizer que esse conjunto ele é limitado superiormente, porque ele tem onde parar. Ele para no -1. O -1 é o maior número desse conjunto. Só que a gente não sabe qual é o menor, porque não existe. Ele vai infinitamente decrescendo, tendo um número menor sempre. Então, ele é limitado superiormente, certo? E como eu falei para vocês, só que agora escrevendo aqui, né? O conjunto dos naturais normal aqui, ele é limitado inferiormente. Ele tem um início, não tem um fim. Ele tem um menor número, mas não tem um maior. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa aí. Ela é bem rápida, bem simples. Eu vou dar 5 minutinhos e a gente vai resolvendo junto, tá? Tentem fazer aí, por favor. Qualquer dúvida, vocês podem estar falando que eu vou ouvir vocês. Vou tentar consertar meu áudio aqui.
Tá todo mundo conseguindo fazer? Alguém já terminou? Como é que vocês estão saindo aí? Consegui, professor. Eu também. Bom, vamos corrigir então. A gente está só querendo determinar sucessores e antecessores. Eu vou pedir para vocês responderem, então. Qual é o sucessor de 7? Quem consegue me responder? Qual é o número que vem depois do 7? Ninguém? Número que vem do 7, 8? Isso. Antecessor de 7. 6. 6. Sucessor de 20. 21. 21. Antecessor de 20. 19. 19. Sucessor de 8. 9. 9. Antecessor de 6. 5. Sucessor de 21. 22. Antecessor de 19. 18. 18. Antecessor de 0. Possui. Não tem. Então, Isso, não tem. A resposta nessa atividade seria que não existe. A gente só está olhando nos naturais, ok? Em outro caso, né, quando a gente for expandir esses números, vai ter o -1. Mas como a gente ainda não viu isso, por enquanto a gente responde que não tem. Bom, vou dar sequência aqui. Quase chegando ao fim já dessa matéria. Subconjuntos dos números naturais, tá? Bom, tá passando aí, passou para vocês. O conjunto dos números naturais possui alguns subconjuntos muito conhecidos. Então, assim, subconjuntos é algum conjunto, sabe, importante que a gente costuma usar dentro de um conjunto grande, tá? Então, vou trazer esses exemplos aqui, ó. O primeiro que eu trago é o conjunto dos números primos. Vocês já trabalharam com os números primos? Em alguma matéria, na escola? Sim. Sim, então vocês já devem ter uma ideia do que são os números primos. Resumindo, os números primos são todo número que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Tá? Então, ali, escrevendo, adotei primo como sendo um P. Então, é 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Tá? Sempre que um número for divisível por 1 e por ele mesmo, ele vai ser um primo. Outro subconjunto. O conjunto dos números compostos. É todo número que não é primo, certo? Então, você faz um conjunto, representa ele ali pela letra C, e coloca todos os números, retirando aqueles que são primos. Só isso, ok? Conjunto dos quadrados perfeitos. Alguém conhece esse aí? Conjunto dos quadrados perfeitos? não. Bom, o conjunto dos quadrados perfeitos são todos os números que são resultados de uma potência em que o expoente é 2. Então, a gente vai pegando qualquer número e elevando ele a 2. O resultado é um quadrado perfeito. Por exemplo, 2 ao quadrado. Quanto que é? 2 ao quadrado? 4. 4. Então, 4 é um quadrado perfeito. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, né? 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 25. Então, 25 é um quadrado perfeito, ele vai estar aí. E assim sucessivamente, a gente vai ter de quadrado perfeito aí 1, 4, 9, 16, 25, 36, assim por diante.
Só pegar os números naturais, elevar ao quadrado, o resultado vai estar dentro do grupo dos quadrados perfeitos. Esse grupo ele é bem utilizado, tá, pessoal? Em vestibulares, provas, todo tipo de coisa. Ele é bem usado, porque ele não é tão fácil assim, de compreender, tá? Pode falar. Então, se eu pegar, tipo, qualquer número e elevar ao quadrado, ele vai fazer parte do quadrado perfeito? Isso. Você pega ali a listinha dos números naturais, lembrando, é qualquer número dentro dos naturais. Pega lá o conjunto dos naturais, Ok. 1, 2, 3, e eleva tudo ao quadrado, cada um deles. O resultado vai ser um quadrado perfeito, sempre. Vai estar dentro desse conjunto. Entendi. Então, ali, ó, eu estou colocando o conjunto dos naturais embaixo, para vocês terem uma ideia, né? Olhando ali nos naturais, depois no conjunto Q. 1 ao quadrado é 1, então tem 1 ali em cima. 2 ao quadrado é 4, então tem o 4 ali em cima. 3 ao quadrado, 9, então está o 9 ali em cima. 4 ao quadrado, 16, está o 16 ali em cima. E assim sucessivamente. O 5 com 25, o 6 com 36 e assim por diante. Lembrando, pessoal, que elevar um número ao quadrado não é multiplicar ele por 2. Tá? Esse é um erro muito comum, mas não é multiplicar ele por 2, é multiplicar por ele mesmo. Tá? Se eu tenho qualquer número ao quadrado, vamos supor 7 ao quadrado. Significa que é 7 vezes 7. 2 vezes. 7 vezes 7. Ok? Aí aqui, ó, a continuidade para isso seria o conjunto dos cubos perfeitos. O conjunto dos quadrados perfeitos era onde nós elevávamos ao quadrado. Por isso era um quadrado perfeito. Agora, nos cubos perfeitos, a gente está elevando a 3. Tá? O expoente aqui ele vai ser 3. Então, é o cubo perfeito. Esse aqui vocês também não conheciam, né? Se vocês não conheciam do quadrado perfeito, esse aqui é mais difícil. Ou alguém já conhecia? Eu já tinha ouvido falar. Certo. Então, como eu falei, ele é como se fosse uma evolução do conjunto anterior. Lá era quadrado perfeito porque estava elevado ao quadrado. Aqui é cubo perfeito porque está elevado ao cubo. Certo? Então, nosso expoente é 3. Aqui é a mesma coisa, tá? Primeiro número dos naturais, 1. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. Continua sendo 1. Por isso, nosso primeiro elemento ali é 1. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 8. Então, 8 é o nosso segundo elemento. 3 ao cubo é 3 vezes 5 por diante. Utilizado, tá, pessoal? Por isso que eu vim só até aqui com esses subconjuntos. Daria para colocar muitos outros, tá? O conjunto da quarta potência, da quinta potência, assim por diante. Mas só que esses aí é muito difícil vocês verem por aí. Já os quadrados perfeitos e cubos perfeitos vocês vão ver bastante. Bom, dos números naturais era só isso, tá, pessoal? Na aula que vem a gente vai ver o próximo conjunto já, evolução disso aí. Vou dar esse resto de aula para vocês tirarem dúvidas sobre a matéria ou algum exercício que foi feito. Tá? Eu vou encerrar a gravação.